você se vê quando está passando por uma situação muito dolorosa e difícil em sua vida? Como quando você está doente ou quando algo errado, algo devastador está acontecendo com você? Você se olha, se enxerga? Quando nós estamos sofrendo, só conseguimos olhar para o problema ou para a nossa dor. Mas existe uma outra maneira de lidar com isso e ainda conseguir se enxergar e ver que, mesmo no meio de todo o vendaval, você está bonita, está rejuvenescida, está atraente. Antes de mais nada, eu quero convidá-los a respirarmos por alguns segundos juntos. Então, ajuste a sua postura, esvazie a sua mente, silencie a sua mente, os seus pensamentos e vamos respirar lentamente por alguns segundos. Se você quiser, pode fechar os olhos, eu vou fechar os meus olhos e você fique à vontade. Vamos lá? Que gostoso, né? Se você quiser, você pode fazer isso depois, por mais tempo. Então, como eu sempre digo, eu sou a Leia e eu sou total no processo. E você? Eu estou começando o meu segundo vídeo dessa nossa playlist e só recapitulando, no primeiro vídeo eu falei sobre como eu me senti com o diagnóstico e com a cirurgia e eu falei sobre alguns pontos super importantes e que têm sido pilares para minha recuperação: a aceitação e o silêncio mental. E hoje, gente, eu quero ir um pouquinho mais fundo. Então, segura as pontas e fique aqui comigo até o final, tá? Antes de saber da doença, eu havia feito um vídeo sobre o segredo para parecer mais jovem. E dizendo também sobre essa questão de que a beleza vem de dentro. Mas hoje, em tratamento de uma doença tão cruel e feia, eu posso afirmar com mais clareza e mais certeza de que mesmo passando por tudo isso, eu me sinto jovem, eu me sinto bonita, e eu digo isso de todo o meu coração. O que vocês acham que o mundo, as pessoas esperam de quem tem câncer? A princípio, eu tive receio de dizer para as pessoas sobre a minha situação. Eu tive medo das pessoas determinarem uma sentença de morte quando soubessem de tudo isso. Porque eu mesma pensava assim. Eu não sabia nada sobre câncer e sobre tantos casos de vitória e recuperação pelo mundo afora. E eu refleti muito sobre isso. E quando você vive a situação, quando você vive tudo que eu tenho vivido até agora, tudo é diferente. Tudo parece muito mais nítido.
Hoje em dia nós temos muitos recursos tecnológicos e muitos tratamentos para essa doença. E é claro que isso não exime ninguém do sofrimento, da dor, mas todos os recursos que nós temos nos dá esperança e nos ajuda a vencer. E eu decidi não colocar a doença como um foco na minha vida. Eu decidi olhar, como eu disse no meu vídeo anterior, eu decidi olhar de uma maneira diferente. E eu decidi também não focar no que as pessoas acham disso, mas no que eu verdadeiramente acho. Como eu me sinto com tudo isso. E por isso eu quis criar essa playlist e falar com vocês sobre todas as coisas, porque o medo, a tristeza, o abatimento, a perda da autoestima e a sensação de que é o fim, nada disso faz sentido quando você decide olhar com outros olhos para si mesma e lutar com a força divina, poderosa, infindável e imensurável que existe dentro de você. E é isso que eu venho fazendo. E é isso que todos nós podemos fazer quando surge na nossa vida um desafio, uma situação difícil, problemática, um sofrimento. E hoje a minha realidade é a quimioterapia, a queda dos cabelos, pele ressecada, extremamente ressecada e alérgica, uma grande cicatriz do peito até a parte baixa do abdômen e dias de cansaço, porque a quimioterapia ela gera um cansaço e uma vontade enorme de ficar só no sofá, dormir. Dormir é bom, né? Quando vem o sono, eu sempre durmo e isso me faz bem. Mas a parte do cansaço, do desânimo, isso é algo que eu preciso lutar dia a dia. Mas eu decidi não ceder, eu decidi que eu vou fazer o que for preciso todos os dias. E ao conversar com a minha médica, ela me disse que eu posso fazer exercícios leves, eu posso fazer caminhadas e não me entregar a esse cansaço, a esse desânimo. Então, eu estou sim caminhando, fazendo exercícios leves de yoga, fazendo tricô para mexer os dedinhos e trabalhando nos meus vídeos, né? Isso me dá prazer. Além de sair de vez em quando com as minhas amigas queridas, porque, gente, amizade é extremamente importante. Pessoas que se importam com você e que te apoiam. E aqui eu encontrei amigas muito queridas que têm me ajudado muito. O que eu quero dizer para vocês é que todas essas coisas desagradáveis que acontecem na nossa vida não nos define. Isso não nos define. Eu não sou a minha doença. Isso tudo é passageiro. Isso tudo vai ficar para trás. Assim como a cirurgia, por exemplo. A cirurgia já passou. Já está cicatrizando. Eu já me sinto muito bem. Já consigo, sim, fazer muitas coisas. E sabe de uma outra coisa? Eu me sinto bonita. Apesar de tudo que tem acontecido, eu me sinto muito bonita. Eu me sinto bem, eu me sinto em paz, eu sinto uma energia que é inacreditável. Às vezes eu quero fazer coisas que depois eu me lembro, não, peraí, tem que ir com calma, ainda não é o momento de fazer isso. Eu tenho que me resguardar por conta da cirurgia, tem um tempo para eu me recuperar, para tudo realmente ficar cicatrizado, ficar bem. O meu corpo precisa de um tempo, né? Durante muito tempo, a gente aprende que diante da dor, a gente precisa parecer abatida, triste, né? Como se sentir bem fosse uma afronta. Por isso eu digo hoje, com toda certeza e coragem, de alguém que não tem culpa. Sem culpa por me sentir bem. Sem culpa por me sentir feliz, por me sentir
cheia de energia e bonita. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque eu não estou negando a minha dor. Você entende? De forma alguma estou negando a minha dor. Eu não estou fugindo dos fatos. E muito pelo contrário, eu estou lidando com eles. E essa coisa boa que eu sinto não é ilusão, é real, é verdade, é consciência, é presença. Eu sinto como se o meu rosto estivesse brilhando e o meu olhar é vivo. E eu sou tomada por muita energia e vontade de viver em muitos momentos, muitos momentos. Mesmo quando você está passando por um processo doloroso, a sua alma, o seu espírito precisa estar presente, precisa estar em casa, entende? E existe uma beleza que nenhuma doença ou dificuldade da vida pode tocar, a beleza interna. O cabelo cresce, a pele, a cicatriz, você cuida e se rejuvenesce. E sobre a cicatriz, seja ela qual for, ela conta uma história de vida, uma história de crescimento, de aprendizado, não de perda, entende? Então, a autoestima vem de dentro, da aceitação, da reconciliação com você mesmo e com o seu corpo. Eu não brigo com o meu corpo, eu agradeço a ele. E esse meu comportamento o ajuda a superar as feridas expostas. Ter coragem é decisão minha, é decisão sua. E eu me olho no espelho, olho sem rejeição, sem condenação ou dureza, eu olho com compaixão e carinho, acolhimento para as minhas cicatrizes, para o meu corpo, para a minha dor. E eu vou te dar aqui 3 passos extremamente importantes para você vivenciar em momentos de dor, dificuldades, em momentos de sofrimento. Então anota aí, presta bastante atenção, porque isso é importante. E o primeiro é silencie a sua mente, porque isso protege sua beleza interior. E não se esqueça que a sua beleza exterior depende da sua beleza interior. Então, olha só, não alimente pensamentos intrusivos. Pensamentos são só pensamentos e nós precisamos ficar bem atentos, de olhos abertos para os nossos pensamentos. Não devemos dar espaços para cenários negativos em nossa mente. Quem manda nos seus pensamentos é você. Quem manda nos meus pensamentos sou eu. Nós mandamos nos pensamentos. Lembre-se sempre, a mente ela pode adoecer o corpo, mas o silêncio cura a alma. E automaticamente o corpo responde. Então, vamos investir no silêncio interior, praticar a respiração, observá-la. Porque quando eu observo, automaticamente eu estarei praticando também a presença e a entrega. Isso é muito importante e interessante. E o segundo passo é a fonte da vida. A fonte de tudo isso é Deus. É o Espírito que habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Com tudo que eu tenho passado, eu sinto que essa força não vem de mim, mas vem de Deus. Eu não estou sozinha. O Espírito tem me fortalecido dia após dia. E eu percebo isso. É algo sobrenatural. A paz, a alegria, a força não depende de circunstâncias, mas de fé. O Espírito que habita em mim, que habita em você, é muito maior do que qualquer situação, seja ela qual for. Eu me sinto rejuvenescendo,
mesmo em meio a todas as coisas que a doença e que o tratamento tem provocado em mim. Mas eu não estou rejuvenescendo porque o meu corpo não envelhece, mas porque o meu coração descansa em Deus, porque eu estou em paz. Ele tem me surpreendido com a sua presença. Ele se revela na natureza, nos pássaros, nos animais, nas pessoas, nas situações favoráveis. E assim, eu o vejo constantemente. E isso alegra o meu coração. A paz deixa marcas no rosto. E essas marcas são de luz, de brilho, de renovação. E o terceiro passo vai exigir muito de você. Não dialogue com medo. O medo, ele é gerado pelos seus pensamentos. Então, deixe que seus pensamentos sejam dirigidos, sejam guiados pelo Espírito tão forte e tão poderoso que existe dentro de você. Não dialogue com medo. Eu quero deixar uma mensagem para você que ficou aqui até agora. As lutas que você tem enfrentado não te anula. E você não perdeu a sua beleza. Você não perdeu o seu valor e não perdeu a sua identidade. Existe uma força e uma beleza em você que nada nem ninguém pode tirar. Acredita nisso. Trate-se com carinho, acredite em você, fale consigo com amor e acolha as suas emoções. Fale em voz alta, assim como eu digo todos os dias, eu me sinto bonita porque eu estou em paz. Eu me sinto amada por Deus porque o seu Espírito está em mim. Eu me sinto viva e vitoriosa porque eu escolhi viver esse processo com consciência e presença. E se tudo que eu falei até aqui fez sentido para você, manda para aquela amiga que você acha que também precisa ouvir isso. Curte para mim esse vídeo e se você ainda não se inscreveu, melhor dizendo, aqui no meu canal, agora é a hora de você clicar aí e me seguir, para você receber mais vídeos como esse. Tá bom? E muito obrigada por me acompanhar até aqui. E um grande abraço e até o próximo vídeo.